Olá, boa noite, boa noite. Oi, Su. Bom, vou começar a falar então sobre o nosso tema de hoje, que é sobre metabolismo. Foi um tema pedido por muita gente e eu acho que é um tema realmente muito legal, muito pertinente, porque eu falo muito de emagrecimento e é uma coisa que tem muitos assuntos, muitas situações relacionados. Eu acho que vale a pena a gente entrar em detalhe em relação a algumas coisas, não em todas, a gente não tem tempo em 1 hora de live, mas tem alguns pontos que eu selecionei aqui que eu acho muito, que eu considero muito importantes, que vale a pena vocês começarem a prestar atenção aí em vocês, para colocar algumas práticas, algumas situações ou alguns hábitos em prática para ajudar o metabolismo de vocês. Cris! Saudades, minha amiga. Obrigada por estar aqui. Bom, o que é metabolismo? A gente fala muito do metabolismo, eu sempre falo que metabolismo é uma engrenagem, são reações que a gente tem no nosso organismo de anabolismo e de catabolismo, ou seja, reações de síntese, reações de formação, que é o anabolismo, e reações de quebra, de gasto, de utilização, que é o catabolismo, para que a gente tenha geração de energia. Então, a gente pensando assim de uma forma bem popular, um metabolismo acelerado é o metabolismo que gasta mais energia, que tem uma formação mais otimizada de energia. Quanto mais energia a gente gasta, menos energia a gente acumula. Então, isso vai auxiliar no processo de emagrecimento. O metabolismo lento é um metabolismo que guarda mais, certo? E aí, é bom falar sobre esse tema mesmo, né, amiga? Muita gente me fala, Raquel, eu acho que eu tenho metabolismo lento, porque eu não consigo emagrecer. Eu quero emagrecer e eu não tenho a resposta rápida que eu quero. Uma coisa que eu sempre acho importante deixar claro é que o emagrecimento é um processo de adaptação do nosso organismo. Ele não é uma situação assim, natural, né? Que o nosso organismo passa. Infelizmente não é assim. Então ele precisa de certas adaptações, ele precisa de certas situações otimizadas que o nosso metabolismo precise para que essa engrenagem do metabolismo funcione de forma correta, que a gente tenha essa utilização de energia da forma mais eficiente possível, tá? Eu vou explicar, e aí vocês vão fazendo as perguntinhas como vocês sempre fazem aí. O que eu não consegui falar e explicar hoje, eu vou transformar em post, vou transformar numa outra live e vou respondendo para vocês da melhor forma possível, tá bom? Mas podem colocar os seus comentários aí na telinha, tá bom? Então, eu até fiz uma lista aqui para não esquecer que, como eu falei, é um assunto bem amplo, é um assunto importante, mas tem muitos detalhes que a gente precisa levar em consideração. E os aspectos que mais levam ao metabolismo lento são o sedentarismo, claro, a gente fica mais parado, a gente gasta menos energia, então isso faz com que o nosso metabolismo fique mais lento. O próprio fato da gente ter menos músculos no nosso corpo, e eu vou falar sobre isso. O músculo tem um gasto maior, né, faz com que a nossa taxa metabólica basal seja maior. O que é taxa metabólica basal? É a quantidade de energia, a quantidade de caloria que a gente gasta no nosso repouso. Então, estou aqui sentada, vocês estão aí sentados, não sei, me ouvindo, conversando comigo. A gente tem um gasto, cada um tem o seu gasto de energia necessário para a nossa respiração, para o funcionamento básico do nosso organismo. Quando a gente tem mais músculo, essa taxa metabólica basal, esse gasto de energia é maior. Então a gente gasta mais energia só para manter o músculo. Por isso que é muito importante a gente ter músculo. Então, quando a gente é sedentário, quando a gente tem uma quantidade baixa de massa magra, uma porcentagem baixa de massa magra no nosso organismo, nosso músculo, nosso corpo, a gente acaba tendo um metabolismo mais lento, a gente acaba gastando menos energia.
Aspectos do nosso organismo. Nosso organismo é todo conectado, né? Já falei isso aqui para vocês. O nosso intestino, quando não está funcionando bem, e não é só o intestino preso, tá? Quando a gente tem um aspecto de disbiose, que é um desequilíbrio na nossa microbiota, onde a gente tem um aumento aí das nossas das bactérias que a gente chama de patogênicas, mais fermentativas, que geram mais inflamação, quando a gente tem uma diminuição das bactérias benéficas ali para o nosso organismo, isso acaba gerando uma disbiose, que é esse desequilíbrio, e essa disbiose acaba causando um desequilíbrio grande no resto do nosso organismo, no sentido da gente ter uma maior inflamação, no sentido da gente ter o que a gente chama de leaky gut, que é uma entrada, a gente tem uma abertura lá na barreira do nosso intestino, entram mais toxinas que vão gerando mais inflamação. Essa inflamação vai gerando um desequilíbrio hormonal, a gente tem um aumento de hormônios da fome, como grelina, diminui a leptina, então tem um desequilíbrio ali naquele controle de fome e saciedade, tudo isso por causa do intestino que está por causa dessa disbiose, esse desequilíbrio na nossa flora intestinal. Então isso acaba gerando o quê? Um aumento no consumo de carboidrato, porque a gente não tem tanta noção de saciedade, uma disfunção mitocondrial, vou falar sobre isso. A gente acaba tendo um monte de aspectos que vão atrapalhando o nosso organismo por causa dessa inflamação. Outro aspecto que também acaba sendo ruim para o nosso metabolismo é a tireoide, o órgãozinho que a gente tem aqui, disfuncional. Muitas vezes a gente tem lá nos exames bioquímicos, exames de sangue que a gente faz, que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, que não é o hipotireoidismo diagnosticado, mas são ali taxas desequilibradas, né, dos hormônios tireoidianos, porque a gente tem uma má alimentação e a gente precisa de certos nutrientes para que a nossa tireoide funcione bem. Uma tireoide disfuncional acaba sendo ruim para o nosso metabolismo. A gente já ouviu falar, né? Hipotireoidismo faz com que a gente ganhe peso, atrapalha o emagrecimento. Outro aspecto importante para o nosso processo para o nosso metabolismo ser mais eficiente, é a disfunção mitocondrial. Vou falar sobre ela daqui a pouquinho, mas não sei se vocês lembram, eu gosto muito de explicar sobre isso com os meus pacientes. A mitocôndria, não sei se vocês lembram da escola, é uma organela que fica nas nossas células e que é responsável por formar ATP, energia. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas quando a gente tem mais inflamação, quando a gente tem má alimentação, né, e quando a gente tem mais gordura, mais estresse oxidativo no nosso organismo, a gente acaba tendo uma disfunção na ação dessa mitocôndria que acaba formando menos energia. Isso acaba sendo ruim para o processo de emagrecimento, para o nosso metabolismo. E um aspecto que é muito importante, que atrapalha também esse processo, a manutenção do nosso metabolismo eficiente, que são as dietas restritivas. Dietas restritivas, muito restritivas por muito tempo, às vezes uma restrição desnecessária de nutrientes. A gente sabe que existem aí muitas dietinhas da moda, que às vezes a gente vê e que a pessoa tem uma necessidade, uma pressa em emagrecer muito rápido, em ver resultados muito rápidos. Gente, tem muita gente entrou e eu não cumprimentei, estou aqui no meu raciocínio. Elaine, Fê, Marta, Tia, Ana, Clau, Lívia, que saudade, Li, obrigada por estar aqui. Pode dar seus pitacos, viu, Li? A Lívia, uma nutricionista maravilhosa, minha amiga de faculdade, está aqui. Enfim, acabei nem dando oi para todo mundo. Deixei um monte de coisa anotada aqui para não esquecer das coisas que eu tenho que falar, mas esses são os aspectos que eu acho mais importantes e que a gente tem que levar em consideração para que a gente mantenha o nosso metabolismo, a nossa engrenagem ali de formação de energia, de gasto de energia andando muito bem, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Vou falar primeiro sobre a alimentação, claro, minha praia. A alimentação mais inflamatória
que é uma alimentação com maior teor de carboidrato refinado, com maior teor de gordura saturada, então aquela pessoa também consome muita carne vermelha, aquela pessoa que consome mais industrializados, adoçantes, emulsificantes, como a lecitina, então você olha lá no rótulo dos alimentos industrializados que você consome. A pessoa que consome poucos vegetais, que consome poucas frutas, poucos legumes, poucas fibras, acaba tendo uma alimentação com um aspecto mais inflamatório, tá? Bebida alcoólica também, deixa eu anotar aqui para não esquecer. Bebida alcoólica também. Tudo isso faz com que a gente tenha um consumo baixo de nutrientes que são importantes para as funções da saúde do nosso organismo e para o metabolismo consequentemente, né? A gente tem uma dieta monótona, com pouco nutriente. E acabam faltando também nutrientes importantes para um aspecto, para o emagrecimento legal que eu vou falar, que é o bronzeamento da nossa gordura. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco também. Quando a gente é obeso, quando a gente está acima do peso, a gente tem uma quantidade de gordura muito grande no nosso corpo, a gente já tem por si só a própria obesidade, que é uma doença inflamatória, a gente já tem por si só uma necessidade maior de nutriente. Às vezes a gente tem que consumir mais nutrientes e às vezes a gente tem que suplementar, porque só a alimentação talvez não dê conta, porque a própria obesidade já, por ser essa doença inflamatória, já atrapalha todo o processo, toda a ação desses nutrientes necessários. Então, se a gente tem uma alimentação mais inflamatória, se a gente tem uma dieta monótona, se a gente já tem uma quantidade alta de gordura no nosso organismo, se a gente não tem uma quantidade de músculo suficiente, e por causa da má alimentação, o nosso intestino não está funcionando muito bem, a gente tem ali a disbiose, a gente tem a tireoide que não está recebendo os nutrientes importantes necessários para a formação dos hormônios, não está atuando direito no nosso metabolismo, a gente tem um metabolismo mais insuficiente, mais lento. Entenderam? Sempre faço assim, né? Começo com uma explicação, falo um monte e eu quero saber de vocês se vocês estão conseguindo seguir o meu raciocínio. Me digam se sim, se ok. Falei alguma novidade? Eu falei alguma coisa muito absurda até agora? Vão me dizendo aí, por favor. Coloquem seus comentários. A gente sabe que consumir mais carboidrato... Ótimo, Regina. Ótimo, tia. Beleza. A gente sabe que consumir mais carboidrato refinado, consumir mais gordura saturada, todos esses alimentos que a gente já sabe que são inflamatórios não vão fazer bem pra gente. Isso a gente já sabe, eu acho que vocês já sabem disso. O que a gente tem que fazer então, né? Eu gosto muito de explicar porque quando a gente não tem esse raciocínio, a gente acha que muitas pessoas me comentam sobre o metabolismo achando que é uma coisa muito automática. Eu tenho metabolismo lento, então o meu metabolismo é lento para sempre será lento. Não, a gente tem aspectos. A gente pode ter aspectos da genética que podem facilitar ou atrapalhar esse processo todo, mas a gente tem o nosso estilo de vida, que é mais importante ainda e que fazem com que o nosso organismo responda de uma maneira ainda mais otimizada, entendeu? Eu gosto de explicar isso porque eu acho que vocês têm que entender o que está acontecendo dentro da gente quando o metabolismo não está tão bom assim. Então, beleza, todo mundo me disse que tá ok. Fiorella, já te respondo, tá? Essa pergunta, se eu não te responder, me cobre. Então, a tireoide precisa de alguns nutrientes importantes, como ferro, iodo, zinco, selênio. Se a gente tem uma má alimentação, ela não está funcionando. A própria disbiose, a própria disfunção mitocondrial acabam também atrapalhando o funcionamento da tireoide e vice-versa. A própria dieta restritiva, quando a gente faz dieta restritiva por muito tempo, faz uma dieta restritiva querendo emagrecer e a gente diminui a quantidade de caloria de uma forma muito grande, com o tempo a própria tireoide também vai ficando disfuncional, né? Não vai disfuncionar, deixa essa palavra, vai parando, vai funcionando menos do que deveria ser. O intestino, como eu falei, eu já expliquei do intestino. Quando a gente trata o intestino, e ele deve ser uma das primeiras
um dos primeiros detalhes a serem levados em consideração quando a gente quer emagrecer, é olhar para o intestino, é tratar o intestino, ele já tem uma reação muito positiva no nosso processo de emagrecimento, porque ele tem uma ação mais inflamatória quando ele não funciona bem, né? Mas o intestino um intestino delgado, que a gente tem absorção de nutriente. Então, se ele está funcionando bem, a gente tem uma absorção de nutriente otimizada, e aí a gente vai ter uma ação otimizada do nosso metabolismo. Ele, inclusive, o nosso intestino saudável, funcionando bem, ele inclusive ativa enzimas que estimulam o nosso processo de emagrecimento. Não quero ficar falando palavras técnicas aqui, não é o meu intuito, eu gosto de ser bem prática e bem didática, mas ele inclusive estimula enzimas e substâncias anti-inflamatórias que vão atuar diretamente no nosso emagrecimento, no nosso processo de emagrecimento, entendeu? Então, quando a gente fala de intestino, muita gente fala, não, meu intestino funciona bem, ele funciona todo dia eu vou no banheiro. Mas não é só isso, você pode ir ao banheiro todo dia, que bom, né? É bom que a gente excrete, que a gente elimine o que não tem que estar dentro da gente, numa frequência, idealmente diária, isso é muito importante. Mas a gente tem que olhar alguns sintomas que às vezes ele pode passar. Se a gente tem mais gases, se a gente tem um empachamento, uma barriga que fica mais estufada, né? Se a gente tem alguns sintomas de desconforto depois que a gente consome certos alimentos, então, eu como feijão, eu sinto muitos gases. O próprio consumo do carboidrato refinado, das farinhas, dos açúcares, dos doces, também vão aumentar essa fermentação e a pessoa começa a sentir um desconforto muito grande. Isso já mostra que a gente está com uma população errada lá da microbiota do nosso intestino. Então, a disbiose, ou o intestino que não está funcionando muito legal, não é só o intestino que não funciona todo dia, não é só a constipação, tá? Às vezes até o intestino que funciona muitas vezes no dia, de uma forma meio diarreica, é meio estranho falar isso, né? Mas muito solto também é um sinal de que o intestino pode muitas vezes não estar legal. Então, prestar muita atenção nisso também pode ser um detalhe importante para o nosso processo de emagrecimento, para o metabolismo, para a saúde intestinal, que, como eu falei, age diretamente, positivamente ou negativamente no nosso metabolismo, tá? Então é importante dizer isso. Tudo bem até aqui? Às vezes eu acho que eu falo muito rápido, eu vou raciocinando, vou lembrando das coisas, eu falo muito rápido e eu quero ser clara aqui com vocês. É um tema muito amplo, que gera muitas dúvidas, então muita gente me pediu esse tema, muita gente me perguntou, mas eu quis escolher falar sobre ele aqui de uma maneira bem prática. Vão me perguntando. Beleza, Cris. A mitocôndria, como eu falei, sempre, cada vez mais a mitocôndria tem sido falada, tenho estudado sempre muito sobre isso. Legal. Oi, Juliana, tudo bem? Legal. Oi, Lu. Ótimo. Tenho estudado muito sobre isso e a mitocôndria tem sido já te respondo, André. Tem sido um tema, um assunto muito falado. A gente tem visto que a disfunção mitocondrial, que é a mitocôndria que não funciona direito, ou seja, uma incapacidade da mitocôndria de gerar energia, é uma situação que está sendo muito relacionada ao estresse oxidativo, essa inflamação. Inflamação é uma situação muito importante também, que a gente sempre deve levar em consideração quando a gente fala de emagrecimento. A gente fica pensando em caloria, a gente pensa no low carb, a gente pensa na cetogênica, mas a inflamação ela está por trás disso tudo. Quando a gente não se alimenta bem, quando a gente está acima do peso, a gente está inflamado. A inflamação atrapalha o funcionamento do nosso organismo como um todo, entre eles o metabolismo, o funcionamento dos nossos órgãos, o nosso bem-estar, gera fadiga, gera enxaqueca, gera o aumento, a chance de aparecerem outras doenças. Então, a gente tem que pensar na alimentação anti-inflamatória para que essa inflamação reduza e que a gente tenha uma reação otimizada do nosso organismo, certo? Então,
Quando a gente tem a mitocôndria, como eu falei, é aquela organela que fica lá nas nossas células. Lembrem da aula de biologia na escola. Muita gente lembra, muita gente não lembra, mas ela fica lá e ela é a engrenagenzinha que gera ATP, que é a forma de energia, a partir dos nutrientes que a gente consome, certo? Ela tem até uma ação antioxidante, porque ela gera uma coisa que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, só que ela também gasta isso. Então, ela tem uma ação por si só, oxidante e antioxidante. Se ela não... Quando a gente tem uma inflamação, quando a gente tem um baixo consumo de nutrientes, a quantidade de mitocôndrias acaba sendo baixa e a função da mitocôndria acaba sendo baixa. Então, uma das coisas que a gente faz... Oi, Leda. Oi, Ricardo. Oi, Josi. Tudo bem, pessoal? Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala, nós nutricionistas falamos, comam comida de verdade, comam vegetais, comam frutas, que a sua alimentação seja mais colorida possível, mais variada possível. É para que a gente tenha um aporte de nutrientes importante, eficiente e eficaz, e quando a gente está acima do peso, esse aporte é mais necessário ainda, a quantidade é ainda maior, para que a gente tenha a ação das enzimas antioxidantes, para a ação das nossas mitocôndrias, para que a engrenagem do metabolismo funcione de maneira otimizada, certo? Não é só pensar em caloria, não é só pensar em quantidade, não é só pensar se o carboidrato que eu tenho que cortar e assim vai. É pensar na variedade, na qualidade da nossa alimentação em si, certo? Quando a gente tem uma disfunção mitocondrial, como eu falei, a gente tem um aumento na inflamação. Pior ainda, a gente tem um menor gasto de energia, que aí acaba atrapalhando o nosso processo de metabolismo. E ela é gerada, essa disfunção mitocondrial, pela disbiose, que é esse desequilíbrio aqui na nossa flora intestinal, na nossa microbiota. Ela é gerada pelo baixo consumo de nutrientes, como eu falei, e ela é gerada pela inflamação, que por si só já está existente ali no nosso organismo obeso, no nosso organismo acima do peso, no tecido adiposo excessivo, tá? Então, a mitocôndria é uma coisinha que a gente tem que tratar com carinho sempre, e quando a gente come de forma variada, quando a gente consome nutrientes, quando a gente consome, eu vou falar quais alimentos a gente tem que consumir, a gente tem que manter na nossa rotina, a gente está pensando que as nossas células estão ganhando mais mitocôndrias isso está acontecendo o que a gente chama de biogênese mitocondrial, formação de mais mitocôndrias e a ação otimizada da mitocôndria para que o nosso metabolismo ocorra de forma otimizada, a gente gere mais energia, tá bom? Tudo bem? Então a gente falou que é importante a gente ter uma alimentação anti-inflamatória, já vou falar como ela é, uma alimentação não inflamatória, né? Então a gente tem que reduzir o consumo dos carboidratos refinados, a gente sempre fala isso, acho que vocês já viram eu falar e outras nutricionistas falarem, reduzir o consumo da gordura saturada, especialmente da carne vermelha. Muita gente consome carne vermelha em excesso ainda hoje em dia. O consumo de adoçantes, que pode ser descartado, acho que a gente já sabe, especialmente os adoçantes artificiais, estou falando especialmente aqui deles. Alguns adoçantes que a gente considera naturais podem ser fermentativos, podem gerar um desconforto ainda maior no nosso intestino quando a gente tem a disbiose já instalada, como o eritritol, como o xilitol, tá? Eles podem causar uma fermentação maior. Então, optar por adoçantes, se você for consumir adoçantes como stevia, o açúcar de coco, o açúcar de maçã, são açúcares, mas tem uma carga glicêmica menor, e quando a gente pensa que a gente tem que reduzir o carboidrato refinado, a gente tem que reduzir a carga glicêmica das nossas refeições, então por isso que a gente tem que escolher essas opções melhores. Bebida alcoólica, como eu falei, alimentos industrializados. O que são alimentos industrializados em excesso? Ficar comendo torradinha, bolachinha, biscoitinho, né, aquelas coisinhas prontas,
consumir temperos artificiais. Hoje em dia, menos, né? Acho que menos pessoas acabam consumindo, tendo esse consumo de temperos artificiais, mas ainda existe. Bebidas, refrigerantes, né? Bebidas artificiais, adocicadas, sucos de caixinha, alimentos que têm muitos emulsificantes. Isso acaba também sendo prejudicial, acaba sendo mais inflamatório, e quem tem essa alimentação acaba tendo, consequentemente, muitas vezes, uma alimentação acaba consumindo menos vegetais e alimentos que nos ajudariam no processo de emagrecimento, no processo de metabolismo, porque atuam diretamente no fornecimento de nutrientes para a saúde da nossa tireoide, para a saúde do nosso intestino, para a saúde mitocondrial. Tudo bem? Então tá. Vocês estão caladinhos. Eu vi algumas perguntas ali, já vou falar sobre elas. Oi para quem está chegando aí, boa noite, obrigada por estarem aqui. Bom, dieta restritiva é uma coisa que eu quero falar também. Quando a gente faz uma dieta, quando a gente quer emagrecer e a gente passa por um processo de emagrecimento, e muitas vezes quer emagrecer muito rápido e às vezes restringe algum nutriente, é normal, é uma reação normal do nosso organismo que a gente chegue num chamado efeito platô, tá? Então a gente emagreceu, a gente teve lá a perda de peso, e por segurança do nosso corpo, já que o emagrecimento não é uma função, é uma situação natural, que o nosso corpo quer, a gente quer, mas o nosso corpo não quer, porque a gordura é uma energia armazenada. Quando a gente emagrece, o nosso corpo tende a optar ou lutar pelo reganho do peso. Por isso que é muito comum quando as pessoas emagrecem, às vezes até emagrecem muito, muito rápido, as pessoas tendem a ganhar esse peso por segurança. Porque o que acontece? Dentro da gente acontece a tireoide passa a ter essa disfunção por um período, a gente começa a ter um aumento na formação de grelina, que é um hormônio ligado a mais fome, diminui leptina, que é um hormônio ligado a maior saciedade, então a gente tem um desequilíbrio ali de fome e saciedade, acaba tendo mais fome. Oi, Rô, boa noite. A gente tem um aumento de cortisol e isso acaba gerando um ganho de peso. E eu sempre falo que é importante que a gente tenha um processo de emagrecimento. Eu pego no pé desse termo, porque o nosso organismo precisa se adaptar aos nossos novos hábitos alimentares. A gente precisa entender que a gente tem que ter hábitos, rotina, para que o nosso organismo, que não é um robô, entenda o novo padrão que a gente está impondo a ele. E aí ele vai respondendo a esse processo de emagrecimento, ele vai entendendo como é o novo consumo, o aporte de nutrientes ideal para o bom funcionamento dele como um todo e vai respondendo no tempo dele. Então, quando a gente faz uma dieta muito restritiva, em 2 semanas eu quero perder, 6 quilos. É possível? É possível. Mas talvez não seria melhor se você perdesse 6 quilos em mais tempo para o seu organismo se adaptando? Isso é muito individual, tá? Eu não quero falar sobre esse assunto, mas o que eu quero que você entenda é que muitas vezes aquela restrição para o emagrecimento muito rápido pode ser ruim para a manutenção do nosso peso perdido. Eu sempre falo, para os meus pacientes, o fácil às vezes não é nem o mais difícil, não é nem emagrecer, o mais difícil é você manter o peso emagrecido. E a manutenção do peso emagrecido exige exatamente esse padrão de alimentação que eu tô falando aqui para vocês, com esse teor anti-inflamatório, a rotina de alimentação certinha, para que ele entenda como é a nova rotina dele, como é a nova vida que ele vai ter que levar. Para ele vai ser mais saudável, com o tempo, até porque ele precisa desses nutrientes, da quantidade de energia suficiente para que ele funcione. Mas eu quero que você entenda que a dieta restritiva demais, e às vezes uma restrição de nutrientes muito exagerada, e quando a pessoa faz uma dieta por conta própria, acontece muito disso. Às vezes vem as pessoas no consultório, nossa, Raquel, eu perdi muito peso em pouco tempo, porque eu fiz uma dieta por conta, e aí voltei, ganhei meu peso, ganhei até mais.
Isso é muito comum de acontecer, porque às vezes a pessoa faz uma restrição que não precisava ser tão restrita, tão restritiva. E o carboidrato é o mais famoso deles, né? A gente está criando aí, muitas pessoas estão tendo um pouco de medo em consumir o carboidrato, e a gente sabe que ele é um nutriente nobre, importante para o funcionamento do nosso organismo. E quando a gente faz essa restrição por muito tempo, uma low carb muito restritiva por muito tempo, isso pode ser ruim para a manutenção do nosso peso. O desafio não é só emagrecer, o desafio é a gente manter o peso emagrecido. Então, quero falar para vocês que esse efeito platô ele pode aparecer. E o que pode evitar o efeito platô? Primeiro, você ganhar músculo. Lembra que eu falei lá no início? Quando a gente tem músculo, a gente aumenta a nossa taxa metabólica basal, então a gente gasta mais energia só de estar parada, só de estar respirando. Então, ganhar músculo, fazer uma atividade física, e eu acho que a musculação é a mais eficiente nesse sentido, fazer com que você tenha uma massa magra, uma porcentagem de massa magra, de massa muscular maior no seu organismo, vai fazer com que você tenha um gasto calórico maior. E aí, quando você emagrece, você muda a sua alimentação, você emagrece, certo? Com o tempo, o seu organismo se adapta a esse emagrecimento, entra no efeito platô e aí faz de tudo para você reganhar. Como eu falei, é uma situação natural do nosso organismo de segurança. Mas se você tem músculo, você vai continuar a gastar, porque a sua taxa metabólica basal vai ser maior, você vai ter um gasto maior. Entenderam? É muito importante praticar exercício, é muito importante ter o ganho de massa muscular. Não entendeu, André? André, você precisa ganhar massa muscular, André. Vou pegar no seu pé. Quando a gente está parado, respirando, tô aqui parada, conversando com você, você tá aí parado, sentado, conversando, me ouvindo. A gente tem o que a gente chama, existe o gasto energético, só para a gente ficar, para as funções básicas do nosso organismo, para a gente respirar, para o nosso coração bater, enfim. Você entendeu ou não entendeu, André? Quando a gente tem isso normal, tá? Eu tenho a minha taxa, você tem a sua e assim vai. Quando a gente tem músculo, o músculo, pra gente manter esse músculo, pra gente ter essa manutenção dessa massa muscular, a gente gasta mais energia. Então, ele exige uma taxa metabólica basal maior. Então, quem tem mais músculo, quando fica parado, sentado, gasta mais energia do que quem não tem. Então, o sedentarismo, a pessoa que não faz uma prática, não tem uma atividade... não pratica uma atividade física que estimule o ganho de massa muscular, emagrece ou mantém o peso com mais dificuldade do que quem faz musculação ou quem faz uma atividade que estimule o ganho de massa. É muito comum esse erro, né? A pessoa vai quer emagrecer, faz uma dieta, muda a alimentação e vai começar a atividade física e pensa assim, eu vou caminhar, eu vou correr primeiro e depois que eu emagrecer, eu vou começar vou fazer musculação, por exemplo. É errado. Você tem que ser muito mais eficiente se você já começa com uma prática de atividade física que estimule o ganho de massa muscular, porque daí, à medida que você emagrece, você também gasta mais energia com a massa muscular. E sim, o ganho de massa muscular aumenta a fome, mas você também gasta mais. Então, você não precisa se restringir tanto. Então, essa é uma forma de você otimizar o seu metabolismo. Gastar mais energia através do ganho de massa muscular, certo? Fui clara por aqui, por enquanto? Quando a gente está no efeito platô, quando a gente muda a nossa alimentação, quando a gente melhora os nossos hábitos alimentares, começa com uma alimentação mais anti-inflamatória, consumindo mais vegetais, menos carne vermelha, menos industrializados, nosso intestino está bonitinho e assim vai. Pode ser sim que a gente entre muitas vezes no efeito platô, né? Como eu falei, é uma reação natural do nosso organismo. E existem estratégias que a gente pode colocar, e eu sempre falo, eu sou muito cuidadosa nisso, eu sou meio contra algumas estratégias que são ensinadas na internet, assim, essas estratégias específicas, porque eu acho que elas precisam de uma adaptação e de uma ajuda de um profissional muito ali cuidadoso. Estratégias essas são como, por exemplo, a cetogênica, como o jejum intermitente.
A cetogênica, o que é? É a formação de corpos cetônicos, por isso que a gente fala de cetogênica. Alguém aí me perguntou sobre cetogênica em algum ponto, né? Então, é a formação de corpos cetônicos através da quebra de gordura. Então, quando a gente faz uma estratégia, um consumo, onde a gente tem uma alimentação com uma super baixa carga glicêmica, então um consumo baixo de carboidrato, o que não quer dizer que a gente não possa consumir algumas frutas, alguns vegetais, porque a gente tem que ter uma alimentação ao mesmo tempo bem anti-inflamatória, com um bom teor de gorduras boas, de boa qualidade, certo? E uma quantidade de proteína não muito alta, mas com proteínas que tem uma baixa quantidade de gordura saturada. Então, carnes mais magras, por exemplo. Então, essa é a cetogênica ideal. Às vezes a gente vê cetogênica, a gente pensa naquela dieta da proteína de antigamente, que pessoas que comem bacon, linguiça, um monte de coisa, fritura, mas não comem carboidrato. Não é isso a cetogênica. Então, a cetogênica é uma estratégia a ser incluída na rotina de alimentação depois de um tempo em que a pessoa já tem um hábito alimentar saudável, que já passou pela o que a gente chama de reeducação alimentar, né? Já passou pelo processo de aprendizagem na alimentação, já tem uma alimentação anti-inflamatória e ela precisa dar um susto, por exemplo, para sair desse efeito platô. A cetogênica pode ser uma estratégia legal. Jejum intermitente também. Eles precisam de uma adaptação, por isso que eu não acho que devam ser incluídos na rotina da pessoa logo de cara. Dificilmente a pessoa se adapta a essas estratégias, e às vezes elas podem dar um cansaço maior, uma fadiga no início, enfim, alguns efeitos colaterais. Por isso que a pessoa precisa de uma ajuda de um profissional qualificado para instruir e orientar em relação a elas. Mas alguém me perguntou da cetogênica, aí eu decidi falar. Então, a cetogênica pode ser uma estratégia para quebrar esse efeito platô, o jejum intermitente também, certo? Tudo bem? Por enquanto, fiz um monte de anotação aqui, não quero deixar de falar nada. Tudo bem por enquanto? Além, então, de estratégias como essas para a gente quebrar o efeito platô, o que a gente pode fazer para otimizar, né? Vamos anotar então certinho. A gente tem então o ajuste da rotina. O jejum intermitente, qual a quantidade de horas, né, André? Você perguntou. Isso varia, existem muitos protocolos de jejum intermitente, tantas de frequências semanais, num período que se deve fazer. Ele é um protocolo que se deve ser seguido, de não muito tempo. Eu não gosto muito de falar na internet, porque eu acho que isso pode estimular a pessoa a fazer por conta própria. Gosto muito de explicar isso para cada um. Muita gente não se adapta ao jejum intermitente. Pessoas muito ansiosas, pessoas que estão passando por um processo de maior compulsão alimentar. O jejum intermitente pode ser um tiro no pé, porque você fica, sei lá, algumas horas sem comer, e aí quando você volta a comer, você quer comer o dobro. Tem que tomar muito cuidado com essas estratégias, por isso que eu falo que elas devem ser incluídas depois de uma certa adaptação do cardápio. Mas o jejum intermitente pode ser 16, 18, até 24 horas, 2 vezes na semana, durante algumas semanas, não durante muito tempo. É um protocolo, a gente deve incluir como ciclo. Então, a pessoa emagreceu, parou de emagrecer, a gente coloca a dieta a cetogênica, depois a gente troca pelo jejum intermitente e vai ciclando essas estratégias para dando sustinhos no organismo para ele sair do efeito platô, entendeu? Mas eu vou falar sobre o jejum intermitente num outro momento. Eu acho ele muito, muito complexo para a gente ficar citando aqui, mas eu acho um bom papo para a gente ter. Uma alimentação anti-inflamatória, com teor anti-inflamatório, antioxidante, importante para a nossa saúde de tireoide, mitocôndria e intestino, como eu falei, ela tem que ter um consumo, um aporte variado de alguns nutrientes, tem que garantir nutrientes como ferro, como selênio, como zinco, como polifenóis, que são compostos bioativos como resveratrol, que a gente fala. Resveratrol, o pessoal lembra muito do vinho, né? Do vinho tinto, da uva roxa.
como quercetina. Quercetina é um composto ativo muito legal para o processo de emagrecimento, para o nosso metabolismo como um todo. Curcumina, que vem da cúrcuma já famosa, beta-caroteno dos alimentos laranjas avermelhados, como mamão, como laranja, como cenoura, abóbora, frutas vermelhas. Então, esses alimentos são importantes a gente ter na nossa alimentação. É muito comum a gente ter essas pessoas que têm uma dieta mais monótona, uma alimentação mais monótona, mais inflamatória, ter um baixo aporte de ferro, por exemplo, ter uma ferritina muito baixa, às vezes a gente vê no exame. E isso é ruim para o funcionamento da nossa tireoide, isso é ruim para o funcionamento das nossas mitocôndrias, por exemplo. Então, o que precisa fazer? Consumir vegetais verdes escuros, consumir fontes de vitamina C para ajudar na absorção do ferro. Selênio, que a gente sabe que tem nas castanhas, né, nas sementes, é um nutriente muito legal que a gente pode garantir também. A quercetina, que é um composto ativo que eu falei que é muito importante para o nosso processo do metabolismo, está presente na maçã, na manga, na goiaba, na cebola, o resveratrol, como eu falei, nas uvas, nas frutas vermelhas, a cúrcuma, no açafrão, o beta-caroteno eu já falei. Então, são alimentos que são importantes a gente manter na nossa rotina de alimentação. Vão anotando aí, para a gente garantir esse aporte, tá? Como eu falei, tirar os alimentos inflamatórios, estou olhando aqui, e saúde intestinal. O que é saúde intestinal? Como é que a gente trata a saúde intestinal? Tendo um bom consumo de fibras. É muito comum a gente não consumir fibra, uma quantidade suficiente de fibra na nossa dieta. Então, fibra através da aveia, através do psyllium, através de alimentos como feijão, como brócolis, como vegetais, né? O kiwi, o mamão e a laranja são frutas bem laxativas, ajudam no funcionamento intestinal, no sentido de soltar o intestino. O kiwi é muito bom para a saúde intestinal, então é uma fruta que é legal para ser incluída na nossa rotina alimentar. Avaliar os alimentos que causam mais fermentação, então como eu falei, às vezes essa fermentação, esses gases que a pessoa acaba tendo, podem ser um sinal aí da disbiose. Então tem alimentos que são mais fermentativos e a gente costuma às vezes tirar um tempo da dieta daquela pessoa para ajudar no processo de saúde intestinal e a melhora da função intestinal, que a gente chama de dieta low FODMAP. Então consumir alimentos vegetais mais cozidos, vegetais e não mais refogadinhos, não tão crus, que aí acaba fermentando menos. Isso acaba sendo legal para quem tem esse desconforto, isso acaba sendo bem importante. E consumir água, porque não adianta você se entupir de fibra, comer semente de chia, comer aveia. Ai, meu cachorro latiu. Comer aveia, comer fibras. Desculpa, gente, pelo barulho do cachorro. E não beber água, vai virar um cimento lá na sua barriga, o intestino vai ficar preso, não adianta. Eu falei desses compostos ativos porque é importante a gente falar sobre um processo que ajuda no nosso emagrecimento, que é o escurecimento, o bronzeamento da nossa gordura. Vocês já ouviram falar sobre isso? Me digam que se sim ou se não. A gente... Oi, Rê! A gente tem nosso tecido adiposo, quem está acima do peso, né, a gordura que a gente chama de tecido adiposo branco, que é a gordura inflamatória, como eu falei. Quando a gente nasce, quando a gente é bebezinho, a gente tem o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom é o tecido mais termogênico, ou seja, aquele tecido, a gordura que mantém a nossa temperatura mais alta, faz com que o bebezinho fique mais quentinho. Ele gasta muita energia, porque ele está em processo de crescimento, desenvolvimento muito rápido. Então esse é o tecido adiposo marrom de quando a gente é bebê. O ruim é que quando a gente cresce, esse tecido adiposo vai diminuindo na nossa composição corporal. E a gente acaba perdendo essa termogenia do tecido marrom,
e vai ganhando a inflamação do tecido adiposo branco, que à medida que a gente vai crescendo, se a gente desenvolve aí hábitos alimentares prejudiciais, a gente ganha peso, um estilo de vida prejudicial, a gente ganha peso e vai ganhando o tecido branco. Lado ruim é que a gente não consegue transformar o tecido adiposo branco no marrom. Isso a gente não consegue fazer. Mas a gente consegue bronzear o tecido adiposo branco, fazendo com que ele fique bege. Então a gente chama ele de bronzeamento do tecido, o escurecimento da gordura, fazendo com que ele tenha um efeito mais termogênico, facilitando a sua queima, o seu gasto. Entenderam? Tentei falar bem assim, didático para vocês entenderem. E o que faz como é que a gente bronzeia o nosso tecido adiposo branco para estimular a sua queima, facilitar a sua queima? Incluindo certos compostos ativos na nossa alimentação. Então, quando a gente tem essa alimentação mais variada, garantindo o aporte de nutrientes, a gente garante isso. Quando a gente coloca a quercetina, como eu falei, na nossa alimentação de rotina, como a maçã, a goiaba, a manga, a cebola, quando a gente coloca a cúrcuma, quando a gente coloca o chá verde é excelente para esse processo. Quando a gente coloca cacau, não é chocolate ao leite, não, cacau. Então, cacau em pó, nibs de cacau na nossa alimentação, a gente consegue melhorar esse aspecto e bronzear o nosso tecido adiposo branco, transformando ele em tecido adiposo bege, estimulando o gasto de energia, a queima de energia na célula da gordura, entenderam? 70% para cima. Exatamente. Então, eu tô de olho na minha hora, que eu falei pra caramba, já falta quase 10 minutos pra gente acabar. Então, vocês entenderam? Eu quis trazer para vocês alguns aspectos que ajudam no nosso metabolismo. Então, se a gente tem uma dieta com teor menos inflamatório, nibs de cacau, Lu. Se a gente tem uma dieta com teor menos inflamatório, com menor teor de carboidratos refinados, menor teor de carne vermelha, com maior teor de vegetais, com esses alimentos, esses nutrientes e esses compostos ativos que eu citei aqui, na nossa rotina alimentar, quando a gente tem um gasto energético através da atividade física, especialmente pelo ganho de massa muscular, para que a gente tenha uma taxa metabólica basal aumentada e gaste mais energia. Quando a gente tem um aporte de nutrientes saudável, lá, ideal na nossa alimentação do dia a dia, para que a nossa tireoide seja bem cuidadinha, nosso intestino seja cuidadinho, é importante para o nosso processo de emagrecimento. Quando a gente entende que o emagrecimento é um processo, como eu falei agora, de adaptação do nosso organismo para aquele gasto calórico e não queira emagrecer milagrosamente de uma hora para outra, porque eu sempre falo, quanto tempo você demorou para chegar no peso que você está hoje, se você está acima do peso? Não foi 1 mês, não foram 2 meses, foi mais do que isso. Então, você vai levar um tempo, o seu organismo vai levar um tempo para se adaptar para a perda saudável. E não é só perda, é a perda e a manutenção, eliminar, não é perder para você achar de novo, é eliminar para você não achar mais. Então, é importante a gente pensar nisso. Além de modular intestino, além de modular mitocôndria, né, função mitocondrial, função tireoidiana, modular sono é muito importante também, para que a gente, modular sono e estresse, para que a gente tenha ali a produção dos neurotransmissores importantes, para que a gente tenha um controle nos nossos hormônios, cortisol, insulina. Quando a gente dorme mal, a gente acaba tendo um aumento de necessidade de carboidrato durante o dia, a gente tem mais fadiga, a gente tem menos disposição para treinar. Quarentena, né, gente? Quarentena acaba com todo mundo, mas eu já falei sobre quarentena aqui. A gente tem uma oportunidade de se organizar nessa quarentena. Eu sei que isso gera estresse, isso gera angústia, eu sei que não é fácil, né, o que a gente está passando, mas é importante que a gente tenha aí um controle para a nossa saúde.
o nosso estilo de vida... Oi, Cá! Obrigada, meu amor, por você entrar aqui. Nosso estilo de vida é importante para que a gente passe por esse processo todo. Tá todo mundo no mesmo barco, é sofrido, é difícil, mas é importante para que a gente passe por isso da melhor forma possível, da forma menos... como é que eu posso dizer? Difícil, sei lá, para a nossa vida. Eu sei que quarentena foi aí tá sendo, né, um período desafiador, mas vale a pena a gente tentar modular o nosso sono, modular o nosso estresse. Eles também agem diretamente no nosso metabolismo, no funcionamento do nosso organismo como um todo. Se não podemos fazer musculação, qual seria a melhor maneira para não engordar? Então, controlar a sua alimentação, controlar o aporte de energia que você está consumindo. Se você não está gastando, você também não pode ganhar mais. Então, você tem que evitar acumular muito. Então, se você garantir o controle do seu consumo, consumindo mais fibras, mais vegetais, mais nutrientes para otimizar o seu metabolismo. Eu sei que às vezes na quarentena, quando a gente tá ansioso, a gente não tem vontade de ficar comendo vegetal, mas eu falei numa outra live, a gente tem que garantir saciedade e às vezes a gente tem que lançar a mão aí de receitinhas, se você for do doce, de bolos mais saudáveis. Até dei uma receita de bolo ontem, aqui no Instagram, você vê lá no feed. Você tem o consumo de pães proteicos, com farinhas, com uma menor carga glicêmica, com maior teor de proteína, para você ficar mais saciada. Lançar a mão dessas coisinhas que te trazem mais sustância e evitam que você coma demais, o que vai atrapalhar ou vai ajudar o seu ganho de peso por ser mais inflamatório, como pão, como doce, como açúcar e assim vai. Isso vai atrapalhar, entendeu? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Alguém me perguntou sobre porcentagem de gordura, certo? Qual é a porcentagem ideal em relação de músculo, em relação a massa magra, massa muscular? Quando isso é muito individual, vai variar muito de homem para mulher, até mesmo biotipo. Tem mulheres que têm mais curvas, tem mulheres que têm menos curvas e homens também, mas o ideal de homem para mulher, eu sempre falo assim, de 10 a 15% para o homem. Isso tem homem que tem menos, uma porcentagem de gordura menor. 15, 20% para mulher, e tem mulher que tem uma porcentagem de gordura até menor. Quanto mais músculo a gente vai tendo, menor vai ser a porcentagem de gordura também. Então, à medida que a gente vai perdendo gordura e ganhando massa muscular, essa porcentagem vai diminuindo, mas isso varia, isso é muito individual, tá? Quero dar só mais uns recadinhos, que daqui a pouco meu tempo vai acabar, eu fico de olho no meu relógio aqui. Vocês entenderam? Eu acho que eu falei muito rápido. Esse é um tema tão amplo, com tanto detalhe, eu quis trazer tanta coisa. Muita gente está me falando aí que foi claro, mas se vocês quiserem, a gente pode retomar esse assunto depois. Eu posso falar mais um pouco sobre isso, sobre algumas dúvidas que surgiram aí. Como eu posso ajudar mais vocês aqui? Eu tenho as minhas consultas que eu estou realizando online por enquanto. Eu vou retomar as consultas presenciais aos sábados, apenas a partir de julho, agora no meu consultório aqui do Morumbi. Mas quem não é de São Paulo pode fazer as consultas online comigo. É só você mandar uma mensagem no WhatsApp para o número 11 940 29 5176. Tá o meu telefone também na minha bio do meu Instagram, aqui na bio. E tem o meu curso online de emagrecimento. Alguém falou de vigilantes do peso? Não, faça o meu curso online de emagrecimento, que está em promoção de quarentena até o dia 10 de julho. Depois ele vai voltar para o valor normal dele. E todos esses elementos que eu falei, essas estratégias que eu falei e ainda mais, estão ali mastigadinhas para vocês seguirem. É só vocês assistirem às aulas. Então, para você se inscrever, entrar no meu site nutricionistaraquel.com.br
/curso online, tudo junto, nutricionistaraquel.com.br/curso online. E aí vai ter todas as informações lá para você se inscrever e participar aí. Enfim, o curso você tem todo o meu suporte, respondo dúvidas, tem lá a lista de transmissão do WhatsApp que eu mando dicas, orientações toda semana, e muita gente está tendo resultados muito positivos com ele, e eu fico muito feliz com esse meu filho também. Então eu espero ter ajudado. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não sei se eu respondi todas, mas alguém me falou da cetogênica, eu falei, da porcentagem de massa, eu falei, de gordura, eu falei sobre... Ai, Cris, eu tô com tantas saudades, muitas saudades de você, que bom, foi muito bom saber que você tá aqui também. Obrigada pela companhia. Obrigada, pessoal do Coral, da USP, um prazer que vocês estejam aqui comigo, um prazer ajudar vocês. Leda, obrigada por estar aqui também. Se vocês tiverem mais dúvidas, como eu sempre falo, me manda por direct. Se vocês quiserem que a gente retome esse assunto, a gente faz uma outra live sobre esse assunto. A live ficará salva aqui no Instagram, mas também vai ficar salva lá no meu perfil do YouTube. O link do perfil do YouTube tá lá na minha bio, é um link enorme lá, mas você também pode me procurar no YouTube como Nutri Raquel Penha e Silva, e tem vários vídeos, e os vídeos salvos das outras lives também. Então aproveitem para se inscrever lá no meu canal do YouTube também. Muitas informações que eu quero passar para vocês, e cada vez mais. Ti, obrigada por estar aqui. Qual a minha opinião em relação a respeito do leite desnatado e emagrecimento? Pães e bolos, nossa, peraí. Leite desnatado e emagrecimento, eu não vejo, se a pessoa não tem nenhum problema em relação a leite, não vejo por que não consumir. Apesar de que eu acho que leite não é uma coisa que a gente não é uma necessidade nossa, a gente precisa tomar leite quando a gente é bebê. O desnatado tem pouca gordura e vai fornecer menos gordura ali. Mas se a pessoa, enfim, não tem colesterol alterado, eu passo leite semi-desnatado ou desnatado em pó. Mas não ficar consumindo leite, não virar bezerrinho, ficar tomando leite toda hora não, que pode não ser legal, tá bom? O legal aí, o leite não vai ser o vilão, o negócio é o padrão, a rotina de alimentação, e incluir os alimentos anti-inflamatórios e esses outros alimentos importantes na alimentação. Obrigada, gente, pelo carinho. Tô vendo aqui se tem mais alguma dúvida, mas eu vou dar uma olhadinha e qualquer coisa eu faço posts. Fiquem atentos aqui no Insta, lá no meu canal do YouTube, e entrem no meu site para olhar as informações do meu curso online. Obrigada por tudo, obrigada pela atenção, obrigada pela companhia. Um beijo e boa semana para vocês.